Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos falar hoje do terceiro trimestre de 2023 da empresa AES Brasil, tá? Soltou aí um relatório até interessante aí do terceiro tri. Eu gostei muito dos números, a gente vê um destaque aí bem importante, né? Principalmente aí para o setor de geração eólica da companhia, que teve um baita de um crescimento aí de 94%. Já o de geração solar, né? São aí os painéis solares, energia fotovoltaica, a gente teve uma queda, né? Uma pequena queda em relação ao trimestre anterior de 1,3%, tá? Os destaques financeiros consolidados ficaram aqui para uma receita, né, com 15% aí acima, né, a mais aí do que o terceiro trimestre aí do ano de 2022. A AES, que é uma grande promessa aí do investidor, né, Luiz Barsi, eu sinceramente, tá, eu não gosto muito da companhia. No passado eu já até tive, quando era a AES Tietê, que era uma empresa aí que tinha um contrato, né, com a Eletropaulo de vender uma energia bem acima aí do valor de mercado da época, tá? Então ela tinha esse grande benefício. Mas voltando para o consolidado aqui dos números, né, nos 9 meses de 2023, quando a gente compara para os 9 meses de 2022, a receita teve um crescimento aí de 17,9%, tá? A gente chegou aqui, né, dar uma olhada nos custos da energia, a gente teve uma redução aí de 10,6% também no período, né, do terceiro tri, quando a gente compara para o terceiro tri de 2022. No anualizado, o custo de geração de energia segue em queda de 8,7% e a margem líquida no trimestre totalizou aí 587 milhões de reais. Tivemos aí uma alta expressiva de 37,5%. E no anualizado, né, quando a gente compara os 9 meses de 22 para os 9 meses de 23, tivemos aí uma alta aí de 37,1%. Outro que me chamou muita atenção, né, foi um EBITDA aí na casa aí de 429 milhões de reais, uma alta aí de 51%, referente ao mesmo período de 2022, tá? Quando a gente olha os 9 meses aí de 2023 para os 9 meses de 2022, a alta foi de 42,7%. Quando a gente dá uma olhada na margem EBITDA, né, a gente teve aí um crescimento, né, de 11,2 pontos percentuais no anualizado. Quando a gente compara os 9 meses de 23 para os 9 meses de 2022, também tivemos aí uma alta de 8,3 pontos percentuais. O lucro líquido totalizou aí 124 milhões de reais, tivemos um crescimento aí de 21,3% e nos 9 meses de 2022 para os 9 meses de 2023, a gente teve um crescimento no lucro líquido de 20,7%. Né? A empresa de fato tem entregado aí resultados melhores e quando a gente dá uma olhada, né, no crescimento aí desses lucros, a gente hoje está trabalhando com um lucro bem maior referente ao terceiro tri de 2022 em 21,3%. Em relação aos 9 meses aí de 2022 para os 9 meses de 2023, o lucro cresceu aí 20,7%. Destaque também para a dívida da companhia, né? A dívida que acabou tendo aí uma desaceleração, teve aí uma leve queda, né, principalmente quando a gente compara a dívida líquida em relação ao EBITDA em vezes. No terceiro tri era uma dívida aí de 3,35 o EBITDA, tá? Já no terceiro tri de 2023, a dívida foi aí para 3,14, né? Uma queda aí de 0,21 pontos percentuais. A dívida bruta hoje totaliza 5 bilhões 897 milhões de reais. A empresa hoje tem uma disponibilidade de dinheiro em caixa de 1 bilhão 736 milhões de reais, queimaram aí 47,4% aí do caixa, talvez isso possa impactar bastante na cotação aí, amanhã na abertura do pregão, e a dívida líquida, né, cresceu, né, a gente teve aí um leve crescimento aí em relação ao terceiro tri de 2022 para o terceiro tri de 2023, uma alta aí de 16,7%, tá? O EBITDA ajustado da companhia nos últimos 12 meses foi aí de 1 bilhão 323 milhões de reais, um crescimento aí de 24%. Quando a gente olha o resultado financeiro, né, que mostra o que tem acontecido com os números da empresa, pagamento de juros, lucro de juros, a gente vê, né, que a gente teve um crescimento aí nas receitas financeiras com juros de 3,7% aí, quando a gente compara com o trimestre anterior. Tá? Rendimentos em aplicações totalizaram em 100 milhões aí no período, uma queda aí de 10% aí no terceiro tri de 2022, referente ao ano passado, e quando a gente olha o rendimento de calções de depósitos judiciais, a gente teve um crescimento aí de 127%, tá? Essa grana fica em contingência, né? Eles fazem um depósito judicial, isso aí fica rendendo dinheiro aí pro caixa da empresa. Caso eles tenham que pagar, né, essa grana sai ali já reajustada e vai para a pessoa que acabou ganhando a causa na justiça. Quando a gente dá uma olhada aí nas variações cambiais, teve uma perca, né, de 0,4,
que teve aí, né, uma variação aí de menos 570%. Encargos de dívidas, né, quanto que a empresa gastou aí, teve de despesas financeiras totais no trimestre. De despesas financeiras, que eles pagaram aí de encargos de dívida totais, atualização monetária, juros capitalizados, teve um custo aí de 270 milhões de reais, tá? 78% aí acima aí do terceiro trimestre de 2022 e um crescimento em relação ao mesmo período, né, aos mesmos 9 meses aí de 2022, de 64%, ou seja, totalmente aí alto, né? A empresa acaba sofrendo muito com a alavancagem, tá? E isso acaba impactando aí nos números da companhia. Quando a gente olha só de resultado financeiro que ela teve aqui no terceiro trimestre, totalizou aí 150 milhões de reais, tá? Uma alta aí de 321%. Quando a gente olha, né, para os 9 meses de 2022, para os 9 meses de 2023, a gente teve uma alta aí de 84%. Pessoal, é uma empresa legal, tá? Eu, sinceramente, algumas coisas ainda precisam de grande reajuste, é uma companhia que está fazendo muitos investimentos, e tanto que a gente vê nisso aqui, né, torraram praticamente aí 47% do caixa do terceiro trimestre de 2022 para o terceiro tri aí de 2023, tá? É uma empresa que fez aí duas subscrições, né, duas injeções de dinheiro aí dos seus acionistas. Hoje, o Luiz Barsi tem uma participação majoritária de 5%. Eu, sinceramente, para mim, eu não gosto do papel, tá? O papel aí de elétrica, nesse momento, a gente tem outras oportunidades nas quais aí tem, né, tanto para o pagamento de proventos, tanto aí para valorização. E uma delas, para mim, hoje uma das elétricas mais baratas que eu acho, é a Eletrobras, tá? A gente não pode nem comparar Eletrobras com a SB, praticamente a Eletrobras dá 50 SBs, e a gente está tendo esse problema, né? A empresa está torrando muito caixa com esses investimentos, com pagamento de juros. Ela apanhou bastante, né? Só de pagamento de juros no último trimestre a companhia pagou aí, né, 270 milhões de reais aí de juros, e isso, né, leva grande parte aí do pagamento aí, né, grande parte do caixa da companhia, né, levando grande parte aí da receita da empresa. Quando a gente olha a questão da dívida ter diminuído, beleza, né, a dívida diminuiu um pouco, mas mesmo assim, né, a gente tem que observar que eles torraram muito caixa, né, o caixa saiu de 3.302 milhões para um caixa atual hoje de 1.736 milhões. Amortizaram em 14% da dívida, só que 47% aí do caixa foi embora, tá? Então a gente tem que ficar ligado aí nesses detalhes. A dívida líquida, por outro lado, aumentou, né? A gente teve um crescimento aí de 16%, saiu aí de 3.565 milhões para um crescimento aí de 4 bi, para um valor aí de 4.161, né? Em relação ao EBITDA, a gente teve aí uma queda. Por quê? Porque a empresa hoje ela ficou mais eficiente e acabou gerando um EBITDA maior, tá? Mas a alavancagem em si teve um crescimento pelo número, tá? Pelo número da disponibilidade de dinheiro em caixa. Então é uma situação complicada, mas mesmo assim, né, tem quem goste, a gente respeita, tem quem acredite na companhia, mas mesmo assim, creio eu, com esse lucro atual de 200 milhões de reais, seja aí uma empresa que demore muito, tá, para remunerar o seu acionista. Pessoal, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, se assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e bons investimentos.